Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje a gente vai falar sobre as festas de fim de ano, também com a chegada. Então, algumas pesquisas apontam que o desafio emocional se torna grande, principalmente para algumas pessoas, não necessariamente apenas as pessoas solitárias, mas estudos apontam, e quem vai comentar esses estudos para a gente é o Dr. Ciro Massi, psiquiatra, que nessa época do ano aumenta, então, inclusive, o número de pessoas tentando contra a própria vida. Doutor, seja bem-vindo. Ótima tarde. Muito obrigado. Olá, Mariana. Olá a todos, todas. Doutor, vamos lá. Por que o fim de ano é um desafio emocional, né? Nos bastidores, o senhor me falava que tem uma tríade aí. Assim, o modo como eu abordo a psiquiatria é uma tríade, né? Uma abordagem que vê o biológico, o psicológico e o social. Biológico, o psíquico e o social. Então, assim, o que se sabe? No final do ano e nas segundas-feiras, não é só no final do ano, que eu vou falar agora, vale para as segundas-feiras também, né? Tem uma pesquisa que diz o seguinte, olha, aumenta muito o número vamos chamar de descompensação emocional, inclusive de suicídio. Né? Então, isso já é um dado comprovado no mundo todo, né? É uma coisa que acontece mesmo. E por que isso acontece? Então, existem várias teorias que podem estar explicando esse fenômeno, que é real, que é concreto, é esperado, e a gente tem que atuar, ponto. Em primeiro lugar, nós vamos ter o fenômeno da chamada discrepância, né? Que é uma dissonância, é um desvio entre aquilo que a gente espera e aquilo que está acontecendo, entre as nossas expectativas e a realidade. Né? Então, aí nós temos uma série de influências, nós podemos começar pelo lado social, nós temos uma série de influências que nos dão impressões falsas, e a gente acaba tendo uma impressão falsa daquilo que a gente é, das nossas expectativas. Né? Então, assim, se você olhar redes sociais, se você olhar notícias, se você olhar ao redor, parece que só você que está se ferrando, né? Porque está todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, tudo é lindo, e só eu que tenho problema, que estou com dificuldade financeira, que não estou conseguindo atingir minhas metas. Olha, não, né? Então, assim, essa é um fator que está doando. Agora, é um fator causador ou é um fator desencadeante? Ou seja, isso causa problema ou desencadeia problema em quem já tem alguma coisa. Né? Os dois. Então, assim, de maneira geral, isso a comparação é uma causa bastante conhecida, já tem pesquisa, acredite em mim, não preciso citar pesquisa, mas já tem pesquisa de monte que comprova que a comparação ela é péssima, ela é sempre péssima. Né? Em primeiro lugar, ela tira seu poder. Por quê? Porque você coloca na mão dos outros aquilo que você é, aquilo que você está realizando. Então, você já não está mais de olho no teu prazer, na satisfação, olhando no passado para ver aquilo que você cresceu, né? O quanto você caminhou em relação às circunstâncias da sua vida, não do resto, da sua vida. Né? Você tira esse foco e coloca na mão dos outros. Então, olha, os meus 3 vizinhos trocaram de carro, eu não consegui trocar. Então, nossa vida, eu não estou tão bem assim. Não é assim, né? Se você olhar pontos do seu passado, você vai ver que você caminhou muito. Todas as pessoas, né? Caminharam muito. Fizeram várias conquistas, né? A vida, ela não é uma linha reta, né? Não é, linha reta, assim, no eletrocardiograma é morte. Assim, a vida sobe e desce, né? Ela é uma escadinha, você vai caindo, você tem altos e baixos. Isso é da vida, né? É inerente a estar vivo. Né? Quem está vivo tem problema. Paz eterna, Mariana, é frase de cemitério, está escrito assim, paz eterna, né? Já era, cara. Então, assim, se você está vivo, você vai ter problema, né? Então, assim, a comparação é péssima. Se em último caso você tiver que se comparar, qual é a minha sugestão? Dá uma olhada para quem está abaixo de você. Então, assim, nos dias que você estiver muito mal, mas muito mal, uma medida emergente, está se achando assim, a titica do cavalo do bandido, nem sei se usa ainda essa expressão, mas assim, está se sentindo muito mal, porque em comparação aos outros eu estou ruim? Olha, faz o seguinte, dá uma olhada nas comunidades, dá uma olhada na população de rua, que é de cortar o coração, né? Se você parar para olhar a situação dessas pessoas, é de cortar o coração. Então, assim, olha a sua situação, mas tenta se comparar com pessoas que estão numa posição bem menos privilegiada que você, né? Tem uma frase aí que corre as redes sociais, mas eu achei fantástica, acho bem bonitinha, acho que dá
para a gente parar para convidar para refletir nesse momento, né? Olha para a tua vida que mesmo com as dificuldades, alguém em algum outro lugar do mundo está sonhando em ter a vida que você tem, né? Então, assim, a gente acha que tá muito ruim, mas não tá. Olha, porque tem gente bem abaixo, né? E aí vem até uma sugestão para contrabalançar essa comparação social, que se chama voluntariado. Então, assim, se queixar e vai fazer alguma coisa, né? Então, assim, se você resolver botar a mão na massa, se você resolver realmente ajudar as pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade, que estão em situação muito delicada, você vai ver que você pode ser útil. Mas aí, Mariana, eu vou entrar no aspecto biológico e vou dizer, infelizmente, isso não é para todo mundo, tá? Então, assim, pessoas que têm transtorno psiquiátrico, têm transtorno emocional, talvez não devam utilizar essa minha sugestão. Essa minha sugestão é para pessoas que não estão sofrendo, não estão padecendo de transtorno psiquiátrico. Pessoas que sofrem, por exemplo, de depressão, que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada marcante, transtorno de personalidade borderline, enfim, que tem um transtorno psiquiátrico em tratamento, tem que pensar bem nessa minha sugestão para ver se ela é interessante. Por quê? Porque, assim, acho que todo mundo conhece gente que um dia quebrou a perna, que teve lá um machucado feio, e quando piora o tempo, aliás, eles são marcadores do tempo, né? Essas pessoas avisam, ó, vai chover. Porque elas começam a sentir dor, elas começam a sentir mal-estar, porque aquela região ficou muito sensibilizada. E, assim, o cérebro das pessoas, hoje a gente não tem mais dúvida de que existem alterações nos neurotransmissores, nas estruturas físicas, nos hormônios de curto prazo, aqueles que são liberados rapidamente, nos hormônios de liberação mais lenta, nas pessoas que sofrem de transtorno psiquiátrico. Né? Isso não quer dizer que a abordagem tenha que ser exclusivamente biológica, mas que o cérebro está afetado, ponto final, é isso, já não há mais dúvida. Né? Então, assim, para essas pessoas, as regiões que cuidam do sofrimento, que cuidam do alarme, do perigo, da avaliação do perigo, da tomada de decisão, como o córtex pré-frontal, estão muitas vezes comprometidos. Né? Então, assim, eu não tenho como saber, eu estou dando sugestões gerais. Então, tem que ser visto se essas pessoas que estão com essas regiões abaladas, né, podem enfrentar uma situação de, por exemplo, de voluntariado, se vai piorar muito. Né? Aí que ela vai achar que a vida não vale a pena, né? De ver tanto sofrimento, por exemplo. Então, assim, é preciso conversar com o seu médico, conversar com o seu psiquiatra antes de tomar essa atitude. Então, assim, para pessoas que não estão em transtorno, que não têm transtorno psiquiátrico, que não estão em tratamento psiquiátrico, que têm uma melancolia por essa comparação, né, que muitas vezes acontece, por essa discrepância entre aquilo que eu imaginei, aquilo que eu queria e aquilo que está me acontecendo, acho que vale muito a pena. Né? Tem até um outro trabalho, Mariana, bem interessante, que diz o seguinte: olha, se você tiver que se comparar com alguém, nunca se compare com quem está no primeiro lugar. Porque quem está em primeiro lugar, ele teve condições de vida, ele teve circunstâncias, as coisas acontecendo de uma tal maneira que dificilmente vai se repetir com você. Então, se tiver que se usar como modelo, como parâmetro, use sempre quem está em segundo, terceiro lugar, nunca quem está em primeiro. Né? Então, assim, os livros de autoajuda que me perdoem, mas não é parâmetro você pegar os campeões de tudo. Né? O parâmetro é sempre segundo lugar, olha, segundo, terceiro lugar. Esse é um parâmetro bacana, né? Porque o primeiro lugar, normalmente, repito, teve tantas circunstâncias, tantas coisas ao redor que aconteceram, que dificilmente você vai conseguir atingir e vai se frustrar, e vai se frustrar, Mariana. E as metas, doutor, né, as ondinhas, pular as ondinhas, né, no final de ano, ou traçar novas metas, ou seja, quais forem as crendices, as simpatias, ou o que quer que as pessoas acreditem, mas fato é que sempre nessa virada de ano rola uma reflexão e rola também novas metas, né, e aí, de repente, nesse momento, pode dar aquela virada de chave, de repente? Pode sim, acho que a pergunta é bem oportuna, a tua observação é bem bacana. Assim, é um recomeço, né?
O que é o final do ano? Significa que a Terra deu uma volta completa em torno do Sol, e a gente comemora, né? Tem piadas aí na internet dizendo que essa turma dos humanos aí não podem dar certo. Eles param tudo para comemorar quando deram uma volta em torno do Sol. Mas, enfim, é o que está aí, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? De reflexão, de uma nova chance, né? Então, seria mais ou menos o seguinte: imagina que você comprou um computador novo, ou que você está atualizando o seu computador, e tem lá o seu e-mail, né? No serviço do e-mail que você usa. Normalmente, esse serviço do e-mail, ele coloca, segundo o que o engenheiro pré-concebeu, ele fala assim, ó, isso aqui é spam, isso aqui é notícia, isso aqui é divulgação, isso aqui é coisa pessoal, por exemplo, né? Tem um momento, todo mundo que mexe com e-mail sabe disso, tem um momento que você vai ter que reconfigurar essas informações, porque o engenheiro não sabe da tua vida, né? Então ele vai ter que falar, não, olha, isso aqui não é mais spam, isso aqui é importante. Ó, isso aqui que você está falando que é notícia não é, tá me vendendo bagulho. Eu vou jogar isso aqui para spam. E assim, progressivamente. Quando você faz essas metas, quando você escreve de preferência, escreve mesmo, com papel à mão, a não ser que você seja médico como eu, que não entende a própria letra, o ideal é que você escreva as próprias, essas metas, aquilo que você quer da vida, né? Se tiver dificuldade de dizer o que eu quero, diga o que eu não quero. Então, você lista de um lado tudo aquilo que você não quer, fica mais fácil encontrar aquilo que você quer. Isso corresponde para o cérebro a organizar essa caixa de entrada dos e-mails. E aí você diz, olha, isso é importante, isso não é importante, e aí vai, né? Então o cérebro tem mais facilidade em localizar aquilo que é importante para a tua meta. Você diz para o cérebro, nós lidamos com volume, Mariana, de informações absurdamente alto todos os dias, né? O cérebro não dá conta, não dá conta. Então o cérebro lança a mão de simplificações, de modelos genéricos para dizer isso é importante, isso não é, eu gosto disso, não gosto daquilo. Muitas vezes a nossa antipatia ou simpatia pessoal são esses atalhos que o cérebro toma, isso milhões de pesquisas já comprovaram, né? E assim sucessivamente. Então, se você não determinar certas coisas para o seu cérebro, ele entra no modo automático. E aí é o que vem de fábrica. Aí você está perdendo sua liberdade de ação. Então, no momento do ano novo, das promessas, é muito interessante você fazer isso, né? Listar as coisas que são importantes para você. E essas coisas, por favor, não esqueça de listar coisas importantes, não apenas materiais, né? Não é apenas trocar de carro ou comprar roupa nova, né? Normalmente assim, as mulheres que não encontraram um par, querem uma pessoa, os homens querem negócio, oportunidade de negócio, de dinheiro, esses são os grandes temas, né? Que a gente viria grosseiramente. Não é só isso, né? Você pode, por exemplo, perceber o seguinte, falar, olha, o meu cérebro ele toma atalhos quando ele julga as pessoas, né? Então é normal, o cérebro toma atalhos. Então as tribos antigas até usavam pinturas, né? Essas pinturas que a gente vê das tribos ancestrais era para facilitar uma tribo reconhecer quem era do seu grupo. Hoje nós não temos isso, mas a gente automaticamente parte para sinais muito sutis, dizendo eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Então, antes de você dizer isso, por exemplo, uma meta para o ano que vem pode ser, olha, antes de eu julgar, deixa eu ver se realmente meu cérebro está no lado automático, se eu não estou comendo bola aqui, se eu não estou julgando erroneamente essa pessoa como chata, como perigosa, como antipática, quando na verdade não é nada disso, é meu cérebro que está tomando esse atalho, né? E aí vai. Então, assim, dependendo daquilo que você queira, você consegue, Mariana, facilitar essas orientações para o seu cérebro. Não esqueça, ele tem um modo automático. A gente não consegue lidar com todas as informações que vêm, porque é muita coisa. O cérebro vai tomar atalho, e nessa de tomar atalho, ele erra. Erra mesmo, não tem como, né? Então, assim, as promessas de final de ano são uma oportunidade excelente, magnífica, para você conseguir reverter ao menos em parte, né? Isso é tarefa para a vida inteira, né? Sair desse automático, né? Os meditadores fazem isso a vida inteira, né? Sair do automático. Mas é uma grande oportunidade para você sair do automático e colocar na sua lista aí de coisas importantes na sua vida aquilo que você quer, né? Então aí você está dizendo, você está reprogramando, entre aspas, né?
o teu computador cerebral, Mariana. Aí você está dizendo para ele o que é importante, o que é spam, né? Coisas que no passado eram bastante importantes, você se pega e coloca no spam. Acho que todo mundo já teve essa experiência com e-mail, né? Nossa, isso aqui era legal, mas não é mais não. Tchau, spam. E assim é na nossa mente. E no começo do ano, doutor, quais são assim, as principais armadilhas que as pessoas se pregam realmente, né? Ou seja, faz todo esse ritual, faz toda essa análise, até traça essas metas, mas quando efetivamente entra, inicia-se o ano, a pessoa parece que esquece tudo, desliga a chave que tinha ligado, ou seja, no que a gente deve ficar atento às nossas próprias atitudes, inclusive, para a gente não se auto-boicotar. Acho que tem duas atitudes principais. A primeira atitude é que essas metas, elas devem se referir a você e não aos outros. O que eu quero dizer com isso? Assim, elas devem ser, tem até um livro chamado Mindset, que está bem famoso, ele foi bem medido e vale a pena ser lido, que é a mentalidade de crescimento vezes a mentalidade de produção, vamos chamar assim, né? Então, o teu foco, ele deve ser de crescimento, né? Ele deve ser de progressão na sua vida, não deve ser de produtividade. Porque se você pensa em termos de produtividade, você está colocando na mão dos outros o julgamento daquilo que você faz de bom ou não faz de bom. Claro que o teu chefe na empresa não vai concordar com isso. Ele vai falar, nós vamos te julgar. Mas isso é outra coisa, isso não é meta de vida, isso é uma necessidade de sobrevivência, né? De você se realizar no trabalho, de você sobreviver. Eu estou falando da realização pessoal, daquilo que você quer realmente da sua vida, né? Então, você ter esse livro vale a pena ser lido, viu? Mindset, você acha com muita facilidade. Então, assim, a meta deve ser voltada para a tua evolução, para o teu crescimento, para a tua estabilização, para a tua compleição, né? A tua realização pessoal, e não em termos de realização que os outros vão dizer aquilo que você quer. Então, esse é o primeiro erro. Se isso já não for feito assim, já comprometeu o restante, né? Você já vai tropeçar. E assim, as metas elas devem ser revistas de preferência todos os dias, à noite, né? A gente chama de intenção. Quando você tem a intenção noturna, normalmente à noite é muito bom fazer isso, você está dizendo para o computador o que você vai fazer no dia seguinte. Então, da mesma maneira que tem muita gente que coloca a agenda de tudo que eu tenho que fazer no outro dia, organiza a sua agenda, organize uma agenda de intenções. Né? Por exemplo, você pode ter a intenção, olha, quando o fulano lá no meu ambiente de trabalho resolver descompensar, ficar mega nervoso, me irritar e tal, eu tenho vontade de quebrar tudo, eu vou fazer o quê? Eu vou respirar, eu vou me afastar, eu vou tomar um copo d'água e vou voltar. Isso é uma atitude concreta. Eu não estou dizendo assim, eu vou ficar mais calmo. Não, eu vou me informar sobre atitudes que eu posso ter para ficar mais calmo e vou ter essa intenção, né, de colocar aquilo. Mas tem que ser revisto de tempo em tempo. Como a gente revê o computador de tempo em tempo, a caixa de spam, você tem que rever isso, de preferência à noite. E aí você, da mesma maneira que faz a agenda do que você tem que fazer, você coloca um caderninho assim, as intenções para o meu dia. E aí você olha as suas intenções do começo de ano e corrige. Tem coisa que não vale mais a pena, tem coisa que você acrescenta, e aí vai. Quer dizer, de fato, é um exercício diário, né? Não, é uma coisa que não deve ser praticada só nessa virada de ano, mas no dia após dia. E também é importante que, mas eu passou o ano novo, né? Eu não acredito, passou o Réveillon, eu não fiz, eu não pulei a ondinha, eu não revi e tal. Mas eu posso fazer depois? Dá para fazer depois? Quer dizer, as pessoas se desapegarem um pouco disso, saberem também, né, doutor, que essa virada pode ser feita a qualquer momento, né? A qualquer Não precisa ter momento. uma data. Então, precisa ter uma data. O Réveillon é só isso. A Terra deu uma volta em torno do Sol, é só isso. Exato. Então, todos os dias a Terra está dando uma volta em torno do Sol. Todos os dias pode ser um novo ano, pode ser um novo despertar, pode ser uma nova oportunidade de você viver uma vida mais plena. Ser feliz. Perfeito. E aí, doutor, compartilha para a gente, então, né, quando o senhor fala uma vida mais feliz, isso é uma questão que muitas pessoas, né, têm no imaginário, o que é uma vida feliz, né? Se você perguntar para as pessoas o que te faz feliz, né? E é muito difícil, porque hoje, cada dia mais, esse conceito de felicidade tem diferentes nuances, né? O que o senhor diria que leva as pessoas a encontrarem, né, essa tal felicidade? Quer dizer, é ter só um parceiro ou uma parceira? É ter dinheiro? É ter sucesso profissional? Ou como o senhor mesmo disse, não, é você estar bem consigo mesmo, fazer pequenas ações, e muitas vezes faz mais parte até você olhar pro vizinho, que você vai encontrar felicidade em você mesmo quando você vê
o quão abençoada a maior parte de nós somos, né? Sim. Olha, os gregos antigos sabiam das coisas. Eles dividiam a felicidade em alguns grupos, né? A primeira felicidade era a felicidade chamada hedonística, né? Que a gente já disse que não é bem uma felicidade, mas é um estado de prazer, de contentamento. Então, assim, para comparar, eu entro numa piscina de água fria, daqui a pouco ela não está tão fria. Eu entro num lugar barulhento, daqui a pouco ele não está barulhento. Eu compro um carro novo, ou compro uma roupa nova, uma bolsa nova, um sapato novo, eu compro alguma coisa bacana para mim, daqui a pouco aquilo já não me traz tanta felicidade, tanto contentamento, porque não é felicidade, né? É do organismo se adaptar. Então, nós temos essa região aqui do cérebro, que chama córtex pré-frontal, e tem um hormônio, né, um neurotransmissor, chamado dopamina. Ele estimula a gente a sempre querer mais, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, isso depende da genética. Mas, de maneira geral, ele é o impulsionador para que você descubra, para que você explore, para que você tenha mais coisas. E o jeito dele fazer com que você obedeça a essa diretriz é te dando uma sensação de satisfação. Mas isso não é felicidade. Então, assim, o que é felicidade? Então, aí existe um outro conceito que os gregos antigos chamavam de eudaimonia, ou felicidade eudamônica, né? Que é a felicidade verdadeira, real, que é você cumprir, chegar às tuas missões de vida, se completar, olhar e falar, olha, eu vim para isso, eu gosto de fazer essas coisas, e eu faço nisso o meu melhor. Por exemplo, aprender coisas novas, né? É o tipo da coisa que não vai trazer uma felicidade provisória como é comprar um sapato novo, né? Aquilo vai te completando, aquilo vai te complementando, aquilo vai te fazendo crescer. Por exemplo, você aprimorar a sua capacidade de ser mais tolerante com as pessoas, né? De transmitir uma certa amorosidade para o mundo, como nós estamos precisando, né? A gente vive reclamando que o mundo está muito agressivo, mas dá para você fazer a tua parte, né? Então, assim, quando você se olha no espelho, você fala, olha, que legal, eu fiz coisas que me diziam respeito. Então, isso que se chamava felicidade eudamônica. Hoje está resumido em mais ou menos 24 tópicos, já foi pesquisado também, né? Tem até teste aí na internet. Você pode procurar teste de felicidade eudamônica, felicidade verdadeira, você acha. É gratuito. E aí ele vai te dar 24 tópicos e vai te dar os 5 principais que realmente te dizem muito, muito respeito. Então, se você obedece aquilo, você obedece não, você usa aquilo como parâmetro para a tua vida, você vai ter uma grande satisfação, né? Então, assim, começar a entender, o primeiro ponto é o que não é felicidade. Não é felicidade aquilo que me dá prazer transitório. Então, não conte com um prazer transitório para te trazer felicidade. Você vai se ferrar, vai se frustrar, isso aí vai dar problema. Aí você fala, bom, se não é isso, o que é? Né? Então, aí você vai para felicidade eudamônica. Existem até uma linha dentro da psicologia chamada psicologia positiva, existem psicólogos que trabalham com isso, só para implementar isso na vida de cada um, mas você consegue pesquisar isso com facilidade aí na internet, Mariana. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu Às sim. vezes a produção tira sarro de mim e fala que eu falo mais que o homem da cobra, né? E eu falo muito mesmo. E às vezes eu fico em dúvida se eu estou me fazendo compreender. Mas é que são muitas informações, é bom porque vai complementando e sempre tem uma informação além da própria resposta em si, o que é muito mais enriquecedor, né, doutor? Legal, Maria. Então, eu gostaria de finalizar, ou pedir para que o senhor, por gentileza, finalizasse deixando uma mensagem, não é mesmo, nesse final de ano. Hoje estamos aí, hoje é dia 13 de dezembro, sexta-feira 13, para quem acredita em superstição ou não, mas estamos aí a poucos dias do Natal, do Ano Novo também. Por favor, deixe uma mensagem para os nossos internautas, doutor. Olha, não confunda bem-estar, então, com felicidade. A felicidade é muito mais do que o bem-estar, mas a felicidade começa com o seu bem-estar. Então, cuidar de você com um certo carinho, cuidar de você com uma certa atenção e, principalmente, talvez essa seja a minha mensagem principal, com autocompaixão, né? com uma amorosidade. Pergunte para você se você seria capaz, se você se trata do mesmo jeito que você trata as outras pessoas. Né? Então, assim, trate-se com carinho,
né? Trate-se Isso não significa moleza. Não pensa que ao se tratar com carinho, você não vai, vai ficar cada vez mais mole, vai ficar cada vez mais displicente. Não, você ter tolerância com aquilo com você, sabendo que você está em passos que vão para frente, para trás, que voltam, que sobe, que desce, é o traço humano, né? É assim que a gente age. E a primeira qualidade para a gente desenvolver seria essa da autocompaixão, a capacidade de você se tratar bem. Não significa comprar a bolsa que você quer no shopping se endividando. Significa você ter uma tolerância com você como, idealmente, você teria com as outras pessoas, né? Então, assim, é bem interessante que você use até artefatos, né, para poder utilizar essa compaixão com as pessoas, né? Então, até é um dado interessante quando os mestres budistas lá vieram, né? Os profissionais de saúde mental chamaram os budistas e falaram: cara, eles têm um lance aí de felicidade, vamos convidar eles para ir. Então, logo que eles vieram, eles falaram: você trate de maneira compassiva os próximos, olhe no seu próximo, por exemplo, como você olharia para sua mãe ou para o seu pai. Deu uma confusão do diabo, que infelizmente na nossa cultura há muito conflito entre pai e mãe. E aí eles falaram: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar como se fosse seu avô, sua avó. Aí as pessoas aceitaram, né? Então tá aí a dica, né? Como a gente não precisa de alguns instrumentos para o cérebro não entrar no modo automático, procure olhar para outra pessoa como se fosse seu avô imaginário, e se você trataria seu avô, sua avó, daquela maneira, né? E você se trataria daquele jeito que você está tratando as outras pessoas. Então, leveza, a autocompaixão é bem isso. É você se amparar, né? É você falar, eu falaria isso que eu estou falando para mim, para o meu melhor amigo, eu queria que ele levantasse ou derrubar ele. Você vai ver que muitas vezes aquilo que você fala com você mesmo derruba. Não é o que você falaria para o seu melhor amigo. Esse é um filtro também bem interessante. Eu falaria isso para o meu melhor amigo, isso que eu estou dizendo para mim, eu falaria isso para o meu melhor amigo, para a minha melhor amiga? Pensa bem, provavelmente não. E aí você, ao se levantar, você vai conseguir aí, se tudo correr bem, atingir as suas metas, refletindo sempre do ano inteiro. E assim, uma meta bem bacana, vamos tentar fazer esse mundo um pouquinho melhor daquilo que a gente encontrou. Boas festas. Bem, doutor Ciro Massi, ótimas festas para o senhor também. Obrigada. Grande abraço.